diminui os anfíbios. Foi assim que o pessoal descobriu o buraco na camada de ozônio, porque começou numa determinada região a desaparecer sapo, o pessoal, opa, alguma coisa estranha está acontecendo, e chegaram ao aumento da radioatividade. Não é legal? É um indicador biológico, portanto, anfíbio. Os anfíbios são os primeiros animais que aventuram a vir para a Terra, por isso eles passam a fase de larva na água e a fase adulta na Terra normalmente. As transformações que ocorrem aí nós chamamos de metamorfose. Então você olha o tipo de respiração da larva, o tipo de respiração do adulto, por exemplo, o aparecimento de pálpebras, que é uma adaptação à vida terrestre, de uma terceira pálpebra que a gente chama de membrana nictitante. E cuidado, hein? A glândula de veneno do sapo, chamada glândula paratoide. Você tome cuidado porque nós temos glândulas salivares chamadas parótidas e a glândula de veneno do sapo chama paratoide. Em relação aos répteis, você vai olhar na sua tela e vai lembrar o seguinte: os répteis são os primeiros animais que se adaptam definitivamente à vida terrestre. Os vertebrados, é claro. Olha, apresentam pele seca, excretam, claro, tudo para economizar água. Veja, excretam ácido úrico, outra medida para a economia de água. E aqui é muito comum pedir as principais diferenças de cobras venenosas e não venenosas. Não é que é porque uma é venenosa, a outra não é na realidade. É porque, normalmente, a venenosa tem hábito noturno e a não venenosa tem hábito diurno. Então, eu peço cuidado de você olhar aí na telinha essas principais diferenças. E delas, o formato da cauda, lembra que a cobra venenosa, normalmente a cauda é curtinha, ela acaba abruptamente, já a cobra não venenosa, ela vai delicadamente terminando e formando a cauda. Outro dado extremamente importante, o tipo de pupila. A pupila da cobra não venenosa normalmente é circular e a cobra venenosa apresenta a pupila vertical. Em relação às aves, gente, extremamente importante as adaptações das aves ao voo. Apresenta o bico, uma estrutura leve, o corpo coberto por penas, evidentemente as asas. Gente, uma adaptação fantástica, a ausência de bexiga urinária. A ave excreta junto das fezes, já andou caindo na FUVEST, o que é a mancha branca que tem no cocô da galinha? Aí tem cara que diz, cara, eu nunca vi cocô de galinha, mas tinha que ter estudado. Aquela mancha branca é ácido úrico, porque é uma adaptação ao voo. Os ossos longos são ocos para encher de ar e facilitar o voo, são ossos chamados pneumáticos, além da presença dos sacos aéreos que enchem de ar e facilitam o voo e ajudam também na respiração. Em relação aos mamíferos, o que normalmente se cobra? Características gerais de mamíferos. Presença de glândulas mamárias, é o que dá nome ao grupo, sudoríparas, sebáceas, pelos que reveste total ou parcialmente o corpo. E olha uma coisa importante, a presença de diafragma, que é o principal músculo respiratório. Somente mamíferos têm diafragma. As hemácias são bicôncavas e anucleadas. Anucleadas. Aí vai a hemoglobina, o que facilita o transporte de gases respiratórios. Depois você olha as características das principais ordens. O que o pessoal normalmente cobra aqui de mamífero? Curiosidades. Então, aquelas ordens aquáticas, lembra que golfinho, que baleia, são todos mamíferos. Morcego, a única ordem de mamíferos que voa, chamado Quiróptera. Os monotremados, ornitorrinco, a equidna, são os únicos mamíferos que são ovíparos. Os marsupiais, que não têm placenta, são aplacentários. Então, eles têm tetas que saem no interior de uma bolsa chamada marsúpio, por isso eles nascem todos prematuros e migram para essa bolsa ventral chamada marsúpio, está aí o nome marsupiais. Gente, se você observar essas características todas, a zoologia está
na sua mão, porque normalmente o que se cobra de zoologia foi o que eu acabei de relatar e que eu acabei de ensinar como você vai estudar. Gente, filos, hein? Os 9 filos. Tudo que for exclusivo e tudo que for novo. Faça uma tabela comparativa dos principais sistemas e das características gerais, vira moleza. Um abração e não esqueça de fazer um monte de exercícios. Um beijo do Geraldo para vocês.